Olá pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre a atualização 2.0 da FT500, que marca o lançamento da FT500 Lite também. Em decorrência do lançamento da FT500 Lite e por ter mais alterações, essa versão ela deu um pulo da 1.42, que era a última versão, para a 2.0, que marca realmente o lançamento do novo produto, e esse software ele é compatível com as duas injeções, com a FT500 e com a FT500 Lite. Que a FT500 Lite na verdade é uma FT500 sem a interface gráfica, ou seja, ela realmente usa tudo pelo PC. Em decorrência disso, uma série de alterações no software foram feitas para possibilitar usar a FT500 ou a FT500 Lite sem necessitar da tela. Primeiro vocês podem ver que tem uma reorganização nos ícones aqui na parte superior. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que a gente tem agora, por exemplo, como renomear os ajustes. Então, por exemplo, eu posso selecionar o ajuste ativo da minha peça e da mesma maneira que eu podia antes, só que agora eu posso renomear esse ajuste. Então, se eu quiser renomear esse ajuste para um outro nome, por exemplo, teste, eu altero ele, salvo, e esse ajuste foi alterado o nome. E posso zerar os ajustes a partir também do PC. Selecione o ajuste, clico OK e ele vai apagar esse ajuste. Bom, uma grande novidade aqui é a possibilidade agora de calibrar o pedal, borboleta, TPS pelo software do PC. Então eu preciso estar com a minha injeção conectada pela USB no computador, e eu clico aqui, ele vai me dar uma mensagem, nesse caso aqui, que a calibração deve ser realizada com a chave de ignição ligada, porque ela percebeu que eu só estou alimentando a FT500 pela USB. Então, quando eu tiver ela realmente no carro, com a chave de ignição ligada, ele vai aceitar a calibração. Vou clicar OK aqui, e aí eu, da mesma maneira como faço pela interface, deixo em marcha lenta, clico aqui em calibrar, depois piso no fundo, calibrar 100% e salvar. É bem simples. Aqui ele vai dar as indicações de voltagem que estão recebendo no pedal. Se for com borboleta eletrônica, essa tela é um pouco maior e ele só mostra realmente os dois pedais e todas as informações sobre a calibração da borboleta eletrônica. A outra novidade é a calibração da ignição pelo PC. Ela basicamente faz a mesma coisa que pela tela, porém ela tem a opção de ter um ponto alterável, customizado aqui. O que significa? Quando tem essa janela e está em tempo real, o ponto está travado, no caso em 20 graus. Não importa o mapa que tenha na injeção. Se eu quiser travar em 0 graus por razões de facilitar a calibração, ou se eu quiser trancar num outro grau, num outro ângulo, por exemplo, pode botar, eu quero 36 graus de ponto. Então, e aí você escolhe o ângulo que fica mais conveniente para calibrar e ajusta aqui até que a pistola valer realmente o ângulo que você fixou aqui. Quando acertou o valor, só salva e ele vai ter salvo na ignição com sucesso. Outras alterações aqui, a gente pode ver nos grupos aqui em cima. A gente tem o grupo principal, grupo de mapas, as exibições, ferramentas. O ECU Updater ele se encontra aqui. Então, para atualizar a sua FT500 com essa nova versão, basta vir em ferramentas e clicar em ECU Updater e vai possibilitar já fazer a atualização. E agora a gente tem as opções aqui de segurança, que são editar as senhas da injeção pelo próprio PC. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em senha de usuário, ele vai me dizer, a senha de usuário, nesse caso está desativada. Posso vir aqui e digitar uma nova senha que eu quiser e ele vai salvar. Eu posso selecionar se eu quero proteger os menus ou se eu quero também bloquear o motor. Clico em salvar e ele vai aplicar aquela senha para essa injeção. Bom, agora falando um pouco das novidades, também dos ajustes, uma grande novidade é, aqui praticamente em último menu, é o novo painel de diagnóstico. Esse painel de diagnóstico, ele é, na verdade, as mesmas informações que já constam na tela da FT500, porém online com PC agora, tanto para FT500 quanto para FT500 Lite. Então serve já para verificar todas as informações das entradas, dos sinais, aqui das entradas, os níveis de tensão, e das saídas também, o que tem ligado e qual é o estado de cada pino. Assim como os alertas e os eventos de status, que são detecções de falha, alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Uma grande novidade aqui também dessa versão é, assim como já existia o ajuste individual por cilindro, por RPM, ou seja,
Vamos dizer que você tinha um motor que precisava colocar mais combustível em todas as faixas de rotação, no cilindro 1, por exemplo, de 5.000 em diante. Então eu poderia vir aqui, colocar 5% a mais, então ok, ele estaria enriquecendo 5% de combustível a mais de 5.000 a 9.000, por exemplo, esse motor. Lembrem-se que todas as tabelas eu posso editar os eixos, né? Então, de novo, exemplificando. Se eu quiser mais de resolução de RPM aqui, ó, por exemplo, eu tenho 1.000, 3.000, 5, 7, 9.000. Se eu quiser, por exemplo, em 4.500, posso vir aqui e digitar. Se eu quiser fazer ela, por exemplo, tem um ponto em 8.000, posso digitar até 16 pontos para ter mais informações aqui. Eu clico OK e ele já vai, inclusive, calcular o ponto intermediário novo que foi adicionado para que ele fique corretamente. Então, ou seja, essa correção por cilindro, ela permite ajustar diferenças que o motor tem por rotação, ou seja, que são características assim de comando, de admissão, de cabeçote, até de injetor, ou qualquer coisa que faz o motor precisar mais combustível em diferentes rotações. Porém, a gente percebe agora realmente num nível mais alto e mais preciso de que em alguns casos essas alterações elas se dão em decorrência da pressão de turbo maior. Então, por exemplo, tem um carro que todos os cilindros estão muito bem equalizados até 2 kg de pressão de turbo. Porém, acima de 4 kg esse motor ele começa realmente a ter um efeito de por exemplo, o cilindro 1 ficar mais pobre. Então eu posso vir aqui nesse novo parâmetro, que é o ajuste individual por cilindro, por MAP. Ou seja, eu posso vir aqui e colocar de 3 kg por exemplo, para cima eu quero adicionar 7% a mais de combustível. Ele vai estar então enriquecendo só acima dessa pressão de turbo. Essas duas correções por cilindro, elas não se anulam, elas na verdade se somam, e ela pode ser feita atuando em paralelo da outra sem elas interferirem. Ele vai aplicar a correção que cada mapa vai estar pedindo. Uma outra alteração bem significativa nessa nova versão, ela aumenta muito o leque de configurações e novas possibilidades, são as novidades na relação ao sensor de fase. Primeiro, vocês já viram que nas versões anteriores a gente já tem o ângulo do sensor de fase sendo gravado no datalogger. Agora a gente fez uma novidade, que a gente incluiu mais um modelo de fase aleatória, que é o Hall ou indutivo. O que significa fase aleatória? Fase aleatória não é utilizada para o funcionamento do motor, ou seja, é aleatoriamente atribuída. Então, por exemplo, um carro que tem ignição sequencial, ele só vai funcionar se der sorte, por exemplo, de atribuir no momento correto a fase. Ou se ele usar um distribuidor, que o distribuidor pode distribuir a centelha corretamente. Se é um carro com ignição com centelha perdida, ou configurado como isso, ele vai pegar sempre, mas a fase não vai ser aleatória também. Essa fase aleatória ela serve para diagnosticar se o sensor de fase está funcionando corretamente sem atrapalhar o funcionamento do motor. Vamos supor que tem um carro que tem um problema de sensor de fase. Então, ao invés de ficar rodando com ele, em vez de colocar não utilizado, se coloca como aleatório, e aí a gente pode diagnosticar, porque ele vai gravar no datalogger a informação do ângulo do sensor de fase, e a gente pode ver em todas as rotações ou situações se ele está funcionando corretamente. Porém, se for um sensor Hall, a gente tem que fazer um aleatório Hall, ou seja, para condicionar ele corretamente, e se for um indutivo, a gente seleciona agora como indutivo. E aí uma vez ele sendo diagnosticado, dá para testar as duas bordas, dá para ajustar os valores de tensão aqui, que ele detecta esse sinal, até que a gente consiga ter realmente uma leitura perfeita do sensor de fase. E aí então, por exemplo, se antes a gente viu que o sensor era indutivo, a gente seleciona então como indutivo. E aí entra uma outra novidade dessa versão, que é a possibilidade de indicar para a FT500 qual que é a posição que a fase aproximadamente se encontra no motor. Isso aqui ajuda para poder a FT500 esperar a fase aproximadamente nesse ângulo e evitar que ela esteja numa posição de indecisão, por exemplo, e que faça perder o sincronismo do motor. Porque, por exemplo, se tiver uma fase junto com um dente de roda fônica, ou buraco, ou no caso uma roda fônica com 4 dentes, e a fase não estiver bem no meio de 2 dentes, ela pode gerar um ponto de indecisão. Então, nesse caso, o que a gente sugere é pega um logger do carro, onde indique qual que é a posição que a fase está mecanicamente funcionando bem, e digite essa fase aqui nessa configuração para que ele use esse como o ponto esperado da fase. Isso não vai influenciar, se o carro não tinha problema antes, ele não vai influenciar, mas para aqueles carros que a fase ficava justamente num ponto
de indecisão, isso aqui vai ajustar a janela de detecção da FT500 para que ela possa funcionar perfeitamente sem ficar perdendo sincronia do motor pela ignição. Bom, outra novidade dessa versão é a questão das saídas, onde a gente agora tem de novo, tem a opção do teste das saídas de injetores. Então, o que significa isso? Se você ligou o chicote, por exemplo, e quer verificar se a saída A está realmente no cilindro A, basicamente com a injeção ligada e com a chave do carro ligada, clique em teste, ele vai pulsar o bico injetor por 3 pulsos de 5 milissegundos, você vai escutar o bico batendo. Assim você pode pulsar o 2, o 3 e o 4, nesse exemplo, e ver se eles estão realmente no cilindro 1, 2, 3 e 4. E também serve bastante para diagnosticar, para ver se realmente o bico está batendo, se não tem um problema no chicote, ou no driver, ou no próprio injetor, em qualquer investigação de algum problema. É uma função bem útil realmente para diagnóstico. Vocês podem ver também aqui que a gente fez agora uma novidade, que é o diagrama de ligação do chicote. Ou seja, isso aqui ajuda para quando está se instalando no motor, ou seja, se eu tiver um mapa e eu já fiz todas as minhas saídas aqui, configurei elas como eu queria, eu posso vir aqui e ver uma representação gráfica exatamente de como meu diagrama, meu chicote deve ser ligado. E já com a posição nos pinos, então serve até para medir continuidade, por exemplo, para ver se o fio está ligado no lugar correto e tudo mais. Se for usado para, por exemplo, instalar, tem a opção de imprimir, posso clicar em imprimir, ele vai, na verdade, gerar uma folha com os 2 conectores e já todos os nomes. Observem aqui, por exemplo, que eu tenho, nesse exemplo, o eletroventilador 2 no azul 6. Se eu vier aqui agora e mudar essa saída do azul 6 e trocar para, por exemplo, saída de MAP, eu posso vir aqui e meu diagrama já vai estar alterado, a saída de MAP. Então, isso serve bem para realmente fazer o chicote ou verificar se está tudo corretamente. Outra novidade dessa versão é na parte de injeção, onde, por exemplo, eu posso indicar a vazão dos bicos injetores, como já era nas versões anteriores, porém essa versão me permite editar a unidade do fluxo de combustível que eu estou usando. Então, por exemplo, aqui se eu tiver, esses injetores são de 900 libra-hora, vamos dizer que eu prefiro indicar em cc por minuto, por exemplo. Eu posso dizer aqui cc por minuto e vou indicar agora a vazão desses meus bicos em cc por minuto. Vamos supor que eu tenha 4 bicos de 1000 cc por minuto, são 4000 cc por minuto. Então eu vou vir aqui e ele vai estar em cc por minuto. Então, voltando aqui, eu vou ter meu mapa principal, clico com o botão direito e vou ter agora, por exemplo, a vazão dele em cc por minuto. Se eu quiser aumentar a visualização para enxergar melhores, eu posso clicar o F5, que é o atalho para expandir a tela em todas as informações aqui e realmente ver melhor. Então aqui eu consigo ver exatamente quanto cc por minuto de vazão de combustível eu tenho em todo o meu mapa principal. Lembrando que no Datalogger ele também armazena e vai gravar a vazão dos injetores na unidade que se configurou aqui. Outra novidade dessa versão é a questão do nitro progressivo, onde foi acrescentada umas funções de atraso da entrada do combustível para o nitro seco, ou seja, eu posso vir aqui e atrasar o quanto ele entra de combustível no nitro seco, e eu posso também um atraso para desligar o combustível após que o nitro é desligado. Isso serve para prevenir que aquele residual de nitro que ficou na linha e no coletor de admissão, ele realmente não deixe o motor pobre por nenhum momento. Então normalmente se coloca aqui, é comum usar 0,2 segundos e uma rampa para desligar esse combustível de, por exemplo, mais 0,2 segundos. Da mesma maneira, eu posso atrasar quando inicia o atraso de ponto do meu nitro progressivo, porque em geral demora um pouquinho até o nitro efetivamente entrar no motor, e se eu atrasar o ponto antes, eu vou acabar, na verdade, prejudicando o desempenho do motor. Então eu posso atrasar um pouquinho até que realmente o motor sinta o nitro, e o atraso de ponto vem exatamente quando o motor sinta o nitro. Da mesma maneira, eu posso segurar o motor com ponto atrasado, por exemplo, 0,2 segundos, e depois voltar o atraso em mais 0,2 segundos devagar até que o motor realmente já tenha consumido todo aquele nitro quando se tirou o pé. Bom, essas são um resumo assim, das novidades de funções gerais. Assista agora o vídeo das funções específicas para arrancada que foram lançadas nessa versão 2.0.